Olá, muito bom dia para todos, graça e paz. Hoje, domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Hoje o nosso culto será somente online, para a gente não ter muito desgaste com o trânsito em torno nosso ali, mas é uma alegria podermos utilizar essas ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição para estarmos juntos e conectados e para vivermos realmente isso que o Senhor tem para nós. Então, bom dia a todos aqueles que estão entrando, uma gratidão que nós temos de contar com vocês aqui, para junto nós compartilharmos aquilo que Deus tem para nós. Não somente uma tradição, mas uma realidade que a gente sempre carrega conosco, o fato de podermos contar com a bondade, com o favor do Senhor, e de termos aqui o nosso momento de culto, o nosso momento de louvor, nosso momento de adoração. Nós estamos vivendo um tempo muito especial como igreja, como família, como membros. Nós temos escolhido a palavra do mês, uma palavra que vem através da liberdade por meio da fé. É o que a gente tem visto, como que a fé nos leva a caminhar em uma liberdade, como que a fé nos coloca em um momento muito propício para vivermos cada milagre, tudo aquilo que realmente o Senhor tem trazido para nós. Por isso nós queremos realmente desfrutar do amor, do favor, da bênção e da graça do Senhor nosso Deus. O versículo que eu queria começar lendo com vocês se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, o verso de número 10. O texto diz assim, Isaías, capítulo 41, o verso de número 10. Não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. O texto, para a gente, baseado na fé, ele nos encoraja hoje a primeira coisa, não termos temor no nosso coração, porque o Senhor realmente está conosco, e nem também nos assombrarmos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Por isso a gente começa a viver e entrar em uma nova dimensão, onde nós queremos realmente crer nessas palavras. Domingo passado para nós foi um culto assim muito especial, um culto muito chave, aonde nós podemos compartilhar um mover sobrenatural da parte de Deus, daquilo que Ele está fazendo no nosso meio. O texto diz, olha, para a gente não temer nada, porque o Senhor realmente Ele vai estar conosco. E o texto diz, olha, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, aquele que te fortalece. Nós estamos experimentando isso a partir do momento em que focamos a nossa vida, colocamos realmente em Deus tudo quanto nós precisamos para que a gente tenha uma boa caminhada, para que a gente desfrute, para que a gente viva e para que a gente realmente entenda essa realidade. Eu pude compartilhar algo que o Senhor está fazendo no mês de fevereiro poderoso para a nossa vida. Nosso evangelho, ele tem se tornado algo real e vívido. Nosso evangelho não tem se tornado simplesmente uma teoria onde nós ouvimos algumas coisas, mas isso não se traduz em realidade. Eu confesso para vocês que é um tempo de muita gratidão, um tempo de extrema satisfação de vermos em Deus o evangelho que nós temos vivido e que nós temos também podido compartilhar, é um evangelho real e verdadeiro, onde a boa mão do Senhor tem realizado no nosso meio milagres que a gente não pode nem falar sobre o tamanho disso, porque a gente não consegue realmente dimensionar. Por isso, o texto de hoje é um texto encorajador. Eu queria colocar ele para você. Então, quando a gente encontra alguns desafios que podem talvez nos enfraquecer ou nos fazer duvidar, ou até mesmo paralisar por conta do medo, Deus nos convida a confiar nele, a caminharmos pela fé e a encontrarmos força para a gente poder ir adiante. Por isso, o texto ele é bem emblemático. Olha, não temas, porque eu sou contigo. Talvez um dos maiores problemas que nós encontramos é a orfandade na vida das pessoas. Muitos realmente se sentem órfãos, mas uma coisa que Deus deixou muito clara estabelecida é que ninguém precisa caminhar sozinho. A igreja, a maior figura dessa igreja, ela é a família que Deus criou aqui na Terra para que a gente seja adotado, que a gente faça parte, e essa família é aquilo que vai nos dar suporte, vai nos ajudar na nossa caminhada e vai nos fazer desfrutar de tudo quanto Deus tem para nós.
Então eu queria ler mais alguns versículos com vocês aqui, mas eu queria trazer extremamente relevante para nós um contexto sobre o que nós como igreja temos vivido nesses últimos dias. De novo, Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei. O primeiro texto que nós lemos, né, começa dizendo: não temas, porque eu sou contigo. E o Salmo 27 diz assim: se o Senhor é minha força, a quem temerei? Eu vejo, irmãos, o tempo inteiro Deus nos encorajando, Deus nos motivando, Deus nos esticando para que a gente entenda que Ele ao nosso lado é maioria e nada realmente vai se confirmar como um obstáculo na nossa vida. Nós enfrentamos realmente momentos em que notícias vêm e tentam nos abalar, seja uma notícia a respeito da nossa saúde, do nosso físico, algo emocional envolvendo a nossa família, o nosso trabalho, mesmo de cunho espiritual. E para muitos, há dias que talvez fala assim: puxa vida, eu queria parar por aqui porque eu não consigo caminhar, porque parece que os desafios que estão se mostrando, eles são muito maiores do que eu possa suportar. Por isso, Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O texto nos leva exatamente para isso. Nesses momentos, Deus ele sempre vai dar a sua palavra e Deus vai trazer para a gente a sua instrução. Eu queria falar para vocês algo assim muito peculiar do que tem acontecido com a gente na FAIRE, né, nesse último mês, porque é o mês realmente que começou, nós recebemos uma notificação, né, para a gente entregar o imóvel para o proprietário. Em uma semana, Deus fez algo sobrenatural, encontramos um lugar, assinamos um contrato, o proprietário, né, nos fez ali o fechamento. Nessa segunda-feira, assinamos os contratos, recebemos a chave. No meio da semana, nós começamos a fazer uma mudança. Ontem nós trabalhamos lá no imóvel até tarde, ficamos lá ajeitando o local. E eu confesso para vocês, irmãos, que local aconchegante. Quando vem uma notícia, nós precisamos exatamente entender o que essa notícia está nos comunicando, por pior que ela possa parecer, sabe? Algo que vai mudar com a gente, mudar literalmente, né? No caso, nós estamos saindo de um local físico para outro local. Mas eu queria trabalhar com você nessa manhã. A mensagem de Deus, né, que Ele tem colocado para nós é exatamente essa. Olha, quando vem uma notícia dessa para vocês, né? Como chegou para nós, olha, vocês não vão poder mais permanecer no local em que estão. Isso não é a mudança de uma pessoa, é a mudança de uma igreja. Nós realmente estamos envolvidos em tantas coisas ali. E a gente precisa buscar no Senhor, porque Deus sempre tem a resposta. Se tem algo que ficou muito forte para todos nós, de uma forma muito clara e muito contundente, que era a boa mão do Senhor que estava fazendo todas essas coisas. Mas você pode olhar para mim e falar assim: puxa vida, mas isso é algo muito desfavorável. Quem foi que disse? Quem foi que determinou que isso é desfavorável? Na nossa mente, muitas vezes, quando a gente quer viver a liberdade da fé, quando o Senhor diz para nós: vocês precisam andar e caminhar, nós simplesmente precisamos ouvir e obedecer, porque como nós vimos aqui, primeiro, o Senhor é a nossa força, quem é que eu vou temer? E se o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável, por que muitas vezes nós nos sentimos abalados com todas essas informações, com os desafios que vêm para a sua vida? Sabe, a gente precisa entender que Deus é bom, na bondade de Deus é que as coisas vão acontecer para a nossa vida. A palavra que Deus trouxe, no nosso caso exclusivo, para a nossa igreja, nós estávamos em um prédio que estava na entrada do bairro, na esquina. Deus está dizendo para nós o seguinte: eu estou tirando vocês da periferia e eu estou colocando vocês no coração do bairro, um coração aonde vocês realmente vão resplandecer. E junto com isso, eu queria ler com vocês uma palavra para endossar tudo isso que o Senhor está fazendo conosco. Então, se você pudesse abrir sua Bíblia, né? Eu sei que talvez você está em casa, está usando o próprio celular para ver a transmissão, mas se você conseguir abrir aí, tudo bem, senão eu vou ler aqui. É o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. O texto diz assim: livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Começa dizendo assim, verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados,
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Meus irmãos, quando nós estamos falando sobre a fé que gera em nós uma liberdade, a fé que nos faz mover, a fé que nos coloca em uma posição aceitável, como eu compartilhei com vocês, quando Deus move as situações, algumas coisas acontecem. Como eu disse para vocês, Deus nos deu uma palavra: eu estou fazendo algo nos dias de vocês. E quando Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro, eu queria trazer essa palavra de hoje, porque quando Deus diz: olha, estou tirando vocês da periferia, ou seja, da margem final, estou colocando vocês no centro, eu encontro um respaldo bíblico paralelo, exatamente como o do livro do profeta Jeremias, que eu acabo de ler para vocês. O que é que nós estamos vendo nesse relato de Jeremias, capítulo 29? O profeta recebe uma palavra de Deus e o profeta entrega essa palavra em forma de carta. O que havia acontecido é que havia um grande número de judeus haviam sido deportados. O que acontece? Veio o exército da Babilônia, Nabucodonosor, e ele levou uma grande quantidade de pessoas para viverem lá na Babilônia. E aí o que a gente conhece sobre exílio, né? O povo foi exilado, saíram de lá e foram morar em uma terra que não era a terra deles, em costumes que não eram costumes deles. E talvez uma notícia dessa vem e nós nos sentimos desconfortáveis. Igual eu disse para vocês, o dia que chegou um comunicado para nós sobre mudança, nós precisamos entender por que Deus está promovendo essa mudança, porque Deus governa todas as coisas, e quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá um direcionamento, Deus nos chama e nos impulsiona, alguma coisa quer acontecer. Então, Jeremias 29, a partir do verso de número 4, eu só queria trabalhar com vocês aqui para a gente poder entender o conteúdo dessa carta. O verso de número 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu queria compartilhar com vocês que foi Deus quem havia feito esse tipo de coisa, foi Deus quem chegou para o povo que estava ali em Jerusalém, e foi Deus que levou o povo para esse outro lugar. Eu queria trazer para vocês esse entendimento a partir do momento que nós cremos que Deus está nos governando, está nos dirigindo, que Deus está realmente fazendo com que as coisas aconteçam. Nós então começamos a desfrutar e nós começamos a ver a beleza, o favor e a graça do Senhor nosso Deus. Assim, quando chegou para nós uma notícia de que a gente também precisaria mudar, nós estamos vendo, querendo e compartilhando as coisas da mesma forma, de uma forma exata. O Senhor diz aqui: eu deportei as pessoas de Jerusalém para a Babilônia. Havia sido um ato da parte de Deus. Agora, abra comigo aí em Jeremias 29, o verso de número 5. Quer ver? Acompanhe comigo aí. Ele vai trazer para a gente algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias 29, 5. Olha a palavra que Deus deu para um povo que estava no exílio, que estava no cativeiro. Ele disse assim:
construam casas e habitem nelas. Quando a gente fala sobre fé, sobre Deus se movendo, quando a gente entende que Deus governa todas as coisas e foi a boa mão de Deus que nos leva a desfrutarmos algo sobrenatural, revelador da parte dele, não tem lógica. Olha só, o povo havia sido deportado, tirado à força. Sabe o que é isso? Havia vindo um exército muito maior, entrou ali, né? Não vou contar toda a história, depois se você quiser você lê, mas eles foram deportados, eles foram tirados desse local e colocados em uma outra cidade. Talvez está todo mundo pensando assim, puxa vida, nós estamos aqui, eu só quero ir embora rápido, eu quero voltar, sabe? Eu quero que essa cidade pegue fogo, eu quero que tudo dê errado, porque alguém me tirou, alguém, a força me colocou em um outro local. Quando eu falo com vocês, né, o verso de número 5, Deus está dizendo assim, construam casas e habitem nelas. Por isso que a fé, ela é importante para nós, para podermos viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós em liberdade. Nós podemos escolher resistir, nós podemos escolher a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. A liberdade que a fé produz na nossa vida é uma liberdade muito maior que talvez o mundo não deveria conhecer, né? Hoje eu estou vestindo uma camisa de uma fabricante esportiva. Engraçado que quando nós fomos fazer o ano do sobrenatural, né, o ano passado de 2024 para nós foi conhecido como ano do sobrenatural, nós estávamos em um shopping, tudo, e a Keila viu e a Keila falou assim, olha a camisa que nós vamos usar lá. O impossível não existe, o impossível é nada. Isso é a marca de uma fabricante esportiva. Ela fez essa camisa, o impossível não existe. Sabe, nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados a viver plenamente, eficazmente, esse sobrenatural da parte de Deus. E talvez nós precisamos entender que o Senhor está movendo, porque Ele conhece o nosso futuro. Só Deus sabe aquilo que nos aguarda. E aí eu volto aqui para o texto de Jeremias 29, o que é que nós temos? Nós temos um povo que estava fora da sua casa. E aí a mentalidade deles é, vamos amaldiçoar, vamos fazer o que é pior. Não, Deus está dizendo assim, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Olha, você sabe que para a gente plantar um jardim, comer dos nossos frutos, isso demora um determinado tempo. Por isso que quando o Senhor nos tira de um lugar e nos leva para outro, nós precisamos saber, Senhor, o que nós vamos fazer aqui. O verso de número 6 continua assim, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 7, porque eu digo que o verso de número 7 é realmente esse verso que vai endossar o que Deus está fazendo com a Fire nos dias de hoje. Está dizendo assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Olha, talvez isso não entra na cabeça de muitas pessoas, mas a gente não está aqui para trabalhar com a lógica. Eu estou falando para vocês, olha, foram tirados da terra, levados para um novo povo, para trabalharem lá, para desenvolverem a outra cidade. As pessoas estão falando assim, mas eu não estou desenvolvendo a minha cidade, mas eu não estou vivendo naquilo que é meu. Olha, nós não conhecemos o que Deus tem para nós. E muitas vezes, por ignorar essa mudança que Deus produz na nossa vida, e eu falo para vocês de uma forma geral, talvez vocês estão mudando de carreira, estão mudando de trabalho, às vezes tem que mudar literalmente de cidade, nós estamos mudando, né? Fisicamente, geograficamente de local, estamos indo para um outro local, mas nós entendemos que o Senhor está dizendo para a gente, busquem a prosperidade do local onde nós estamos. Muitas vezes, se nós não entendemos isso, nós vamos realmente queimar uma ponte, uma porta de trabalho, algo que Deus está fazendo conosco. Por isso, precisamos entender o que Deus está dizendo quando Deus opera uma mudança nessa. Então, quando vê uma notícia dessa repentina, não fique preocupado. O que nós começamos lendo aqui? Nós começamos lendo o livro do profeta Isaías dizendo, não temas porque eu estou contigo, e muito menos te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te fortalece. E aí quando a gente chega nesse versículo, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Olha, o Senhor está dizendo que nesse local onde Deus está nos colocando, Deus
quer que a gente prospere esse local. Por quê? O texto continua dizendo, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Irmãos, o que Deus quer promover no nosso meio é abrir esse entendimento para a gente viver sobre fé. Por isso que eu falei para vocês, por que um fabricante esportivo, ele acredita que não existe impossível, e nós muitas vezes ficamos aí andando em círculos sem entender mudanças que Deus produz na nossa vida. Por isso, quando veio uma notícia dessa, olha, conversando com o pastor Alberto, ele falou, olha, nós somos notificados a deixar o nosso local, e nós entendemos que isso é solução de Deus para nós, sabe? Quando você recebe uma notícia, olha, não vai poder continuar, você não vai poder ir, não vai poder voltar, não vai poder fazer, não vai poder isso, aquilo, outro, pergunte ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor está me mostrando? Qual é a instrução que o Senhor tem para esse local? A palavra de Deus para o povo foi o seguinte, olha, construam casas e habitem nela, plantem jardins e comam seus frutos. Por que Deus está dando instrução nessa? Porque eles não iriam fazer isso. Deus precisou intervir, Deus precisou mudar, e Deus estava dizendo, foi eu que tirei vocês de Jerusalém, estou colocando vocês agora na Babilônia. Talvez a gente não entenda a extensão do plano de Deus para a nossa vida. Irmãos, Deus não é obrigado a dar para a gente os passos, as paradas, onde que vai ser o próximo, como que as coisas vão acontecer. Deus simplesmente quer que a gente confie nele, em sua palavra. Não existe nada mais libertador em nós confiarmos em Deus e descansarmos nele, sabe, de vermos sua bondade nos elevando para um próximo nível, para a gente viver realmente, plenamente, tudo quanto ele tem para nós. Nós, da FAIRE, estamos alegres e felizes com a promoção de Deus. Deus está falando, estou colocando vocês no centro, no coração do bairro. Por quê? Porque nós devemos orar para a prosperidade do bairro. Nós só prosperaremos quando o bairro prosperar. A Keila, minha esposa, pastora lá na nossa igreja, trouxe uma palavra que ela compartilhou de algo muito interessante. Muitas vezes nós estamos querendo uma renovação espiritual. Ela colocou isso muito bem. Ela disse, o que é a renovação? A renovação é quando eu me beneficio de um renovar espiritual que a gente tem. Mas o que é o avivamento? O avivamento é diferente. O avivamento não trabalha na minha vida. O avivamento produz uma mudança na sociedade, no local onde nós estamos inseridos. E nós entendemos que Deus quer produzir em nós um avivamento. O avivamento não é algo que beneficia, não é um renovar que eu tenho, não é um encher do Espírito como eu já tive há tantas vezes na minha vida, mas um avivamento é aquilo que vai produzir uma mudança. Olha o verso de número 7, né? Se você está lendo sua Bíblia de papel e gosta de marcar, eu fico falando, marque isso, o que o Senhor está dizendo para nós, igreja, hoje, no dia 23 de fevereiro de 2024, 10h23 da manhã, é isso, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, busquem a prosperidade do Esplanada para o local onde eu os estou levando e orem ao Senhor em favor do bairro, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade do bairro. Deus está dizendo para a gente o seguinte, somente quando nós promovermos um avivamento que mude a cultura do bairro, então nós também cresceremos nisso. Da mesma coisa eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que está participando do culto com a gente hoje. Assim também funciona a nossa vida. Ao invés de ficarmos praguejando com notícias que chegaram, com diagnósticos que vieram, com mudanças que estão acontecendo, pergunte ao Senhor. O Senhor está dizendo para o povo, construam casas, plantem jardins e tomam seus frutos, porque o povo não ia fazer absolutamente nada disso. Talvez você está indignado, está vivendo aí em um momento de tristeza, de raiva, de ira, de chateação, sabe? Você deixou que alguma coisa te ferisse, te magoasse, e às vezes você fica parado nisso tudo. Se acontecer uma mudança que não estava prevista, sabe? Não estava prevista, aconteceu, o que é que você vai fazer? Senhor, para esse lugar para onde o Senhor está me levando, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua orientação? E aqui, irmãos, eu não estou fazendo uma regra, eu não estou dizendo que tudo vai acontecer dessa forma, mas nesse momento, a palavra que Deus trouxe foi esse, construam casas, habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos. Uma árvore para produzir fruto demora um determinado tempo. A gente conhecendo a história, olhando hoje, depois de tudo acontecido, durou 70 anos. 70 anos são 2 gerações quase, né? A Bíblia conta uma geração como 40 anos, ficaram 70 anos, até que o profeta Daniel leu, entendeu, falou, agora acabou o cativeiro, agora é a hora da gente voltar.
Mas não é voltar de mãos vazias, sem nenhum conhecimento, né? Não é voltar porque nós ficamos aqui praguejando durante 70 anos, porque Deus tinha dado uma palavra dessa para eles. Talvez também você está no dia de hoje sem força, você está talvez sem uma gana, sem uma garra, dizendo assim, puxa vida, me mudaram, chegou uma notícia de última hora, estou derrotado, cabisbaixo, o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, quem diz que nós pecamos, quem diz que nós erramos, sabe, se Deus é o nosso Deus, ele precisa ter liberdade de agir, nós precisamos ter liberdade de crer, a fé é exatamente isso. Por isso, de novo, citando Isaías, não temas e não te assombres, o Senhor nos fortalece. Quando vem notícias dessa forma, dessa envergadura, a única coisa que nós queremos é perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer na nossa vida? Para onde é que o Senhor está nos levando? O que é que vai acontecer? E aí, nossa oração agora precisa ser a oração do avivamento. Lembrando que o avivamento, ele muda a situação ao redor. O avivamento muda o bairro, muda a cidade, o avivamento muda uma nação. Às vezes nós só queremos um reavivamento. Eu estava fraco, estava sem fé, estava espiritualmente cabisbaixo e tudo, aí eu orei para que o Senhor me fortalecesse. Isso é uma renovação. Renovação diz respeito a mim e avivamento diz respeito à cidade. E aí o Senhor fala, ore em favor dela. Olha, para a gente que conhece um pouquinho da história, isso não passa pela mente humana. Eu vou orar pela Babilônia. Eu vou orar para que a Babilônia cresça. Eu vou orar para que a Babilônia prospere. Eu vou orar para que caia fogo. Eu vou orar para que alguma coisa dê errado. E talvez, irmãos, Deus nos coloca num lugar e ao invés de fazermos aquilo que Deus está nos orientando, a gente vai fazer exatamente o contrário. Porque a vida de fé, ela não é baseada em situações que os nossos olhos veem e contemplam. A fé, ela é baseada em Deus, em sua palavra, sabe? E a gente precisa caminhar, a gente precisa entender, a gente precisa viver plenamente tudo quanto Deus tem para nós. E é chegado esse novo momento agora de nós adentrarmos naquilo que Deus tem falado para a nossa vida. Então fique atento. A grande questão de vivermos pela fé e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que os nossos olhos contemplam, não por aquilo que a gente entende ser verdade, é de vivermos realmente esse momento pleno, esse momento fantástico de Deus, que promove mudança na nossa vida. Quando Deus faz uma mudança, é para a nossa promoção e não para a nossa desqualificação. Entenda e viva essa realidade, aprenda exatamente aquilo que o Senhor nos deu. Queria ler com vocês mais um texto, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Se você quiser ler a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. O texto diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Olha, para a gente andar pela fé, nós não podemos ser covardes e nós nem podemos ter medos. Ter medo, perdão. Veja bem, uma situação dessa que eu tenho compartilhado com você. Um povo sai de um lugar, sai de uma terra, vai para um outro lugar. E aí o que acontece é exatamente um sobrenatural de Deus, um mover Deus, como nós podemos compartilhar com vocês. E aí o Senhor está dizendo, olha, só os corajosos vão fazer isso. Porque, irmãos, aquilo que eu falei, mentalmente, humanamente, não faz sentido. Eu estou numa terra e Deus está dizendo, casa, constrói, planta e ainda come e desfruta, porque Deus sabia o tempo que ia durar. Às vezes, ao invés da gente desfrutar desse período que pode ser transitório, que nós estamos passando na nossa vida, a gente, se não fizer aquilo que o Senhor manda, a gente vai perder uma boa oportunidade de comer o melhor dessa terra. Cada experiência, cada oportunidade que o Senhor nos tem dado é essa. E aí, lendo aqui 2 Timóteo 1,7, Paulo é bem enfático, dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Porque se nós entendermos que a situação que a gente vai enfrentar é desconfortável e dermos espaço para o medo, o que o diabo vai querer fazer, como sempre, é paralisar. Né? Ele vai tentar nos impedir de tomar as decisões conforme a palavra de Deus, ele vai nos impedir de obedecer o chamado do Senhor e não vai deixar com que a gente realmente pegue a chave que nos libera de todo medo, que é a chave da fé. E quando a gente confia nele, a gente tem que ter certeza de que as coisas que o Senhor está fazendo para nós
é aquelas que vão prosperar e nós poderemos então ver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. E ainda queria ler com vocês o último versículo, Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Daí, o impossível é nada, não existe. Sabe? Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu queria deixar conosco nessa manhã, de uma forma muito especial e agradecendo a Deus por algo que o Senhor está fazendo. Guarde esse texto de Jeremias 29, sabe? A palavra do Senhor chegou a todos que estavam naquele local, dizendo: vocês precisam plantar, vocês precisam agora casar, vocês precisam dar as suas filhas e os seus filhos em casamento. O Senhor está dizendo assim: eu trouxe vocês para cá, não foi para vocês diminuírem, foi para vocês se multiplicarem. Né? Jeremias 29, o verso de número 6, diz assim: multipliquem-se e não diminuam. Sabe por que muitas vezes nós diminuímos? Porque nós não fazemos aquilo que o Senhor tem para nós. A gente está achando: não, isso aqui é transitório, não, isso aqui é passageiro, não, isso aqui vai durar um pouco tempo. Ah, eu não vou investir, não vou colocar tempo, porque eu não sei o tempo que vai durar. Deus sabe. E se Deus nos dá essa palavra, olha, multipliquem-se e não diminuam, é porque Deus sabe o que vem pela frente. Eu quero te convidar, então, a participar desse novo momento revolucionário que nós estamos vivendo como igreja, mas não só como igreja, sabe? Se você entende que nós temos uma cobertura e aquilo que Deus tem feito conosco, Deus quer fazer com você também que está me ouvindo, caminhar debaixo de uma cobertura espiritual traz isso para a gente, o mover atmosférico daquilo que Deus tem para nós, como nós compartilhamos as coisas que Deus fez de uma maneira rápida no nosso meio, o nosso lote, né, que nós temos ali também no bairro, começou de manhã, na segunda-feira, estava ali um tanto de entulho, tendo que derrubar um resto da casa, terminou com o lote limpo, planejado em um dia. Sabe, em um dia, Deus está trazendo uma aceleração. Então, se você quer caminhar debaixo disso, então caminhe, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus está remindo o nosso tempo. Coisas que demorariam 6 meses para acontecer, Deus está fazendo que aconteça em um dia, em algumas horas, em uma semana. E isso também é para você. Então, nós queremos te abençoar, nós queremos liberar sobre você também essa palavra. Sabe, o Senhor está dizendo para a gente o seguinte: não fique olhando para o que você está passando e dizendo: eu não gosto, eu não quero, eu saí de um lugar, fui para outro, me mudaram. Isso é para o seu bem. Sabe por que eu sei disso e que eu posso declarar e sem medo nenhum? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não vai te trazer dores. Se você está sentindo dores, se você está passando por alguma coisa, então você precisa agora entender e ver o que está acontecendo. Porque a vontade de Deus, ela não acrescenta dores. A vontade de Deus nos leva a caminhar e nos leva a ir além. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Se Deus está dizendo nessa mudança, nesse transitório, em alguma coisa que vai acontecer, plante, case-se, construa, obedeça a Deus, porque isso é o melhor. E não fique pensando assim: mas e quando acabar e quando? Olha, deixa isso de lado, sabe? Deixa isso para lá. Queremos ser levados para um novo tempo, para um novo momento, para vivermos tudo de bom que Deus tem para nós. E assim também há de ser com a sua vida. Então eu queria nessa manhã compartilhar essa palavra com vocês, né? Por questão de interdições do trânsito ali na região, nós não podemos nos reunir, mas eu queria convidar todo mundo para a grande inauguração do novo local que Deus nos deu no dia 9. Deixa eu só confirmar aqui que eu estou com 8 ou 9. Vamos ver aqui. Fevereiro. No dia 9, domingo, dia 9 de março, nós queremos inaugurar. Na verdade, mudamos de prédio, mas nós entendemos que esse é um tempo profético para nós. Um local que Deus está nos movendo, nos levando
convide pessoas, venha conosco, traga seus parentes e familiares. Você quer participar de um momento revolucionário como a gente tem feito? Então é isso que vai acontecer, momentos de graça, momentos de abundância, momentos sobrenatural na nossa vida, de aceleração, de grandes e poderosas coisas que Deus tem feito em nosso favor. Por isso, recebemos com gratidão aquilo que o Senhor fez. A boa notícia chegou para nós. Sabe, o dia que chegou lá, olha, vocês foram comunicados que vocês têm que sair. Glória a Deus, chegou o tempo, cumprimos o nosso papel ali, vamos agora para o outro lugar que Deus tem para nós. E se você quer viver isso também, venha fazer parte conosco, porque Deus está se movendo de uma forma graciosa, poderosa no nosso meio, e é isso que a gente realmente tem vivido, e é isso que a gente quer ler cada vez mais. Queria, então, orar por você nessa hora, ministrando sobre você essa realidade, que você também perceba isso. Nós estamos, como igreja, orando pela prosperidade do bairro, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade do bairro. E isso é uma oração não só de reavivamento de alguma coisa nossa. O que a gente quer é um avivamento. Avivamento muda a realidade de bairros, cidades e nações. Deus nos tem chamado para a gente viver isso. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o teu nome e agradecer ao Senhor por esse momento de tanta graça e favor que você tem feito conosco. Nós estamos debaixo de uma nuvem de glória, estamos ouvindo a tua palavra, o Senhor está se movendo. Senhor, nós temos tantos testemunhos que não temos nem palavras como falar. Mas nós estamos aqui, Senhor, para nos submetermos para esse mover do Senhor tão grande. E, Senhor, nós não queremos isso para nós somente. Para cada um que está aqui na live, cada um que vai ver esse culto depois, que vai entender o mover do Senhor, assim como aconteceu com Jeremias capítulo 19, eu oro e eu abençoo para que cada um também tenha essas suas experiências, experiências de aceleração, experiências de crescimento, experiências de multiplicação, experiências de mover como nunca viram antes, 6 meses acontecendo em horas, em dias, sabe, Pai, tudo que é bondade e favor do Senhor, caminhando, nos acompanhando dessa forma sobrenatural, que todos, Senhor, possam realmente caminhar e que no dia 9, debaixo do favor e da bênção do Senhor, nós possamos entrar ali e entendermos que foi a boa mão do Senhor que está nos conduzindo. E nós só queremos isso. Senhor, nós colocamos a nossa igreja nas tuas mãos, o bairro Esplanada onde o Senhor nos tem plantado também, para que a gente viva isso de uma forma plena e de uma forma abundante em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, um grande abraço e até mais.